Até hoje, o presidente Lula, presidente eleito, todos os presidentes eleitos tiveram menos votos do que o seu adversário, somado a votos em branco, somado a votos nulos, e se somar as abstenções, menos ainda. Mas o que legitima? Porque entre os candidatos, ele teve mais votos. A Constituição legitima as regras do jogo. Isso no Brasil e no mundo. Houve razões, opção política, há legitimidade. Agora, há necessidade da manutenção e há a necessidade sempre de aprimoramentos. Tanto o ministro Ricardo quanto a ministra Ricardo Lewandowski, quanto a ministra Carmen Lúcia, colocaram essa evolução crescente realmente da atuação do Poder Judiciário e principalmente das Supremas Cortes. E esse é um primeiro ponto discutido nesse artigo de Jeremy. Olha, qual é o primeiro ponto da autorrestrição? Verificar se, dentro do jogo político eleitoral, dentro dos poderes eleitos, se houve uma solução compatível com a Constituição. Vejam, não é se a solução foi a melhor ou a pior. Não é se o Supremo Tribunal Federal ou um Tribunal Constitucional concordam com aquela solução. Dentro das regras políticas, a legislação foi feita e atendeu à Constituição, nesse caso deve haver uma autorrestrição dos tribunais constitucionais e do Supremo Tribunal Federal. O primeiro gatilho para a atuação da jurisdição constitucional é a omissão a omissão na regulamentação da Constituição que acaba gerando a ineficácia da Constituição. E nós tivemos, o ministro Ricardo Lewandowski se recorda, a ministra Carmen Lúcia, nós tivemos inúmeros exemplos de julgamentos no Supremo que, passados mais de 30 anos, não houve regulamentação, não houve implementação. Isso ninguém discute, que é função de um Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal Federal, efetivar a Constituição. Então, esse primeiro ponto é um ponto que deve ser realmente analisado. Os tribunais constitucionais, as Supremas Cortes, não devem querer fazer prevalecer a sua vontade subjetiva em relação à vontade subjetiva do Congresso Nacional ou do Executivo, dentro das suas competências. Desde que compatível com a Constituição, a vontade dos poderes eleitos na legislação deve prevalecer. Do outro ponto, e isso muito debatido a partir dessas decisões da Corte Constitucional colombiana, a necessidade de uma democratização e maior transparência das decisões das Cortes Constitucionais e dos Supremos, das Supremas Cortes, no nosso caso, do Supremo Tribunal Federal. E no Brasil, nós avançamos muito nisso a partir da legislação em 99, das duas leis, da Lei 9868, de 10 de novembro de 99, da 9882, de 4 de dezembro de 99, que previram mecanismos que só décadas, duas décadas depois, outros países adotaram. Audiências públicas, para trazer à discussão especialistas, os amici curiae, a participação que precisa ser melhor utilizado no Brasil, amicus curiae, no plural, o amici curiae é amigo da corte, é amigo da defesa da Constituição, é amigo da interpretação da Constituição, não é amigo da parte que tem interesse. Essa banalização na utilização da figura do amicus curiae pode custar caro, porque é uma forma de democratização, uma forma de participação daqueles que têm a colaborar para a discussão ampla,
Vejam que audiências públicas e amici curiae equivalem ao que sempre existiram no Congresso Nacional, nos parlamentos. É a ideia de trazer a sociedade civil organizada para debater. Essa democratização é muito importante para ampliar a legitimidade. E o Brasil, há muito tempo já tem isso. A fundamentação nas decisões. Há cortes, e não é o caso do Brasil, que sempre utilizaram a fundamentação dos considerandos. Outras que nem fundamentavam. É uma necessidade a fundamentação. A fundamentação é o diálogo da corte com a sociedade. Não significa que a corte se justifique devolver aquilo que não existe, nunca ninguém identificou, mas todos gostam de falar, as vozes das ruas, o clamor popular, não é isso. Mas deve fundamentar para dizer, eu decidi isso por causa disso. E não há nada mais fundamentado do que os votos do Supremo Tribunal Federal. Diríamos até, né, às vezes, exageradamente fundamentados. E a transparência nas decisões. A Suprema Corte norte-americana proíbe até hoje fotografias. Tem aquele... Há pouco tempo autorizou alguém que pode desenhar. Nós, no Supremo Tribunal Federal, temos que tomar cuidado, porque está sempre filmando. Se você abaixa para pegar alguma coisa, se você faz uma careta, alguma coisa, alguém está lá filmando. Ou seja, as discussões... o Supremo é muito briguento, os ministros brigam. Nunca houve isso. Na Suprema Corte, nós nunca vimos, americana, nunca vimos ninguém brigando, lógico. Eles brigam e se matam dentro da sala secreta, assim como na Suprema Corte argentina. Depois eles só proclamam o resultado. Exatamente por isso a bancada é de frente, eles não conversam entre si. A nossa bancada é em U, porque há os debates. Então, sempre é possível aprimorar. Mas os mecanismos exigidos por essa nova discussão teórica, a partir de casos práticos, nos Estados Unidos, na Colômbia, e que na Europa não vem sendo tão discutida porque o ataque lá é outro, mas esses mecanismos existem já no Brasil. Podemos aprimorá-los? Sim. Assim como, isso é uma discussão no mundo todo, assim como sempre é possível aprimorar sabatinas, a escolha. Quando a corte mais ativista dos Estados Unidos foi a Corte de Warren, que exatamente acabou com iguais, mas separados, a discriminação racial nos Estados Unidos, implementando. Em filme, a gente vê que em 1h30 isso acabou. Lá levou 14 anos, na verdade, para a implementação das decisões da Suprema Corte norte-americana. Quando os republicanos ganharam depois com Nixon, o establishment republicano achava muito ativista a Suprema Corte. O que fez? Vamos aumentar o número de ministros? Vamos diminuir a idade para tirar ministros? Não. Vamos preparar nas faculdades, criaram disciplinas, discussões sobre autorrestrição e vamos escolher juízes e sabatiná-los não ativistas. Verificar os artigos, verificar os que escrevem. Ou seja, há mecanismos para isso também. Uai, seu app de vídeos curtos.